Estimados e queridos irmãos e amigos do nosso programa Histórias e Profecias, muita paz para todos vocês. Hoje eu quero ler para vocês Eclesiastes capítulo 12. É muito importante esse capítulo, de uma reflexão muito profunda sobre a vida, né? O que é a vida. Então vamos lá. Versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem os anos, dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Então o que Salomão está dizendo? Que nós temos que lembrar do Criador na juventude, na mocidade. Antes o quê? Antes que cheguem os dias, correm os anos, né? Antes de tudo isso, nós temos que lembrar do Criador, dos quais cheguem os anos, dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Davi dizia, ensina-nos a contar nossos dias de maneira tal que alcancemos corações sábios. Mas aqui, esse rapaz da mocidade não lembrou do Criador e aí foi passar pelos momentos que Salomão aqui vai explicar. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens debaixo da chuva. Interessante que Salomão ele compara a natureza, né, com o ser humano. E ele vem contando a história antes que escureça o sol, antes que acabe a luz, antes que venha a lua, e as estrelas, e tornem a vir nuvens depois da chuva. Antes de tudo isso, que é o que vai passar na vida, né? Veja o versículo 3. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. Quando a gente vê um velhinho todo trêmulo, né? Com a sua bengalinha, nós imaginamos como ele foi na juventude, forte, robusto. E agora está no estado de muita debilidade. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Antes que caiam os dentes, antes que a visão fique debilitada, vai precisar usar óculos, não é? Não é isso? Então, muito interessante, Salomão. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. É isso mesmo, é assim que vai a vida. Que mais? Como também quando tremerem os que estão no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. A debilidade orgânica, né, vai caindo, tudo parece que está destruindo tudo, não é? Porque é o estado que vai a pessoa. Que mais? O apetite também vai embora, já não tem mais aquele apetite de comer aquelas prataiadas, né? Ele reduziu até o apetite, porque já o organismo está debilitado. Que mais? E o homem vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. É isso mesmo. A pessoa morre, fica lá no caixão, no velório, e fica todo mundo chorando em volta daquele cadáver, e nas vilas, né? Na vila onde viveu aquela pessoa. Então há um pranto. Antes que quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Percebem? Como ele vai colocando as coisas que realmente vai acontecendo com as pessoas?
Que mais? E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O que Deus deu para o homem? O poder da vida. Ele fez o boneco, soprou nas narinas do homem, respirou para ser sua alma vivente. E quando ele morre, é o último suspiro, né? E se esvai. E aquela força, aquele poder, aquele fôlego de vida volta para Deus que deu esse poder da vida. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Os provérbios de Salomão são muito bonitos, né? Muito interessantes. Uma filosofia muito profunda, que nós temos que prestar atenção para saber aquilo que o profeta, poeta, né, falou, escreveu, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o espírito e a retidão. O escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Então Jesus, antes de ser Jesus, ele já instruiu Salomão, né? Miguel, o grande príncipe, que se fez Jesus, não é? E quando ele vem ensinar para nós, o único pastor. Que mais? E demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne, de fato é mesmo. Não há limite para fazer livros. As livrarias estão cheias de livros e cada dia mais produzindo livros, as gráficas produzindo muitos livros, e não tem limite. Mas é enfado da carne o muito estudar. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, de tudo que se tem ouvido, se falado, escrito, pronunciado, de tudo isso, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Todo homem tem dever de guardar os mandamentos de Deus. Está lá, Êxodo 20, os 10 mandamentos, né? E os estatutos, os juízos de Deus, todos nós temos dever de guardar. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então tem o juízo de Deus aí para frente, não é? Que vai trazer tudo, até tudo que foi encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então vamos lembrar do Senhor. Eu já estou velho, mas vocês que estão jovens devem lembrar do Criador e continuar a lembrar do Criador para que possamos ter a vida eterna. Porque essa vida não foi feita para a gente nascer, crescer, envelhecer e morrer. Não. Deus fez o homem, a mulher, os seres viventes para viver eternamente. Mas o homem se desviou dos caminhos do Senhor. Mas aqui tem lições importantes que nós devemos aprender para a nossa edificação, para servir ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, porque esse é o dever de todos nós. Fica com Deus. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. E muita paz para todos vocês.